Fala galera, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos falar de Gateway API. Alguns amigos me pediram para gravar esse conteúdo devido à questão da aposentadoria do Ingress Nginx do K8s. Se você ainda não sabe, você vai ver um artigo que foi publicado no dia 11 de novembro sobre a aposentadoria do Ingress Nginx. Depois eu quero falar um pouco sobre isso, não nesse vídeo, mas eu vou abordar um vídeo especificamente sobre Ingress Nginx, Nginx Ingress, Gateway API, etc. Comparando como que um funciona, como que é o controller de cada um. E aqui tem toda a explicação do porquê que o Ingress Nginx não vai mais receber suporte a partir de março de 2026. Posso deixar esse link nos comentários ou na descrição do vídeo. E a recomendação é a utilização do Gateway API, que é onde está sendo trabalhado todos os objetivos ali para se utilizar controllers no Kubernetes. Então, devido a esse motivo, o pessoal me pediu para gravar um vídeo especificamente sobre Gateway API e eu vou passar aqui uma introdução para vocês. Então, o Gateway API ele é uma ferramenta oficial do projeto do Kubernetes, focado em L4 e L7. Se você não sabe o que é L4 e L7, são layers de load balancers. Então, o Layer 4 e o Layer 7 são tipos de rotas que você pode acessar. L4 é referente a Network Load Balancer, que geralmente é utilizado para TCP, UDP e etc. Depois eu vou passar uma lista para vocês mostrando o que é cada um deles e como funciona. E o L7 geralmente é para aplicação, HTTP e HTTPS, para esse tipo de rota. Então o Gateway API ele engloba qualquer tipo de load balancer que você quiser subir, né? Para fazer também projetos aqui de você pode utilizar não só para balanceamento de carga, mas também para Ingress, Service Mesh, APIs e etc. É um design genérico e um design bem expressivo, orientado a funções, né? Role oriented. Então, ele é orientado a persona, a tipos de acesso, de provisionamento, de recursos que cada um pode acessar. Então, como que funciona o modelo da arquitetura dele, né? É basicamente esse desenho aqui. É algo bem simples no arcabouço do desenho. Então aqui a gente tem que definir primeiramente a arquitetura, né? O que cada componente desses faz. Aqui na doc tem, eu vou dar uma passada ali, mas eu vou explicar aqui por cima o que cada recurso desses faz. Então, o Gateway Class é como se fosse o Ingress Class, onde você tem uma classe e aí você utiliza aquela classe para utilizar o teu controller. O Gateway Class faz basicamente a mesma coisa. Ele cria uma classe superior, que é como se fosse o teu controlador, né, o teu controller, assim como a gente utilizava no Ingress Controller. Tem um vídeo sobre isso no canal, e onde a gente implementa o Ingress Nginx Controller justamente para trabalhar com controladores, né, com load balancers e tal. Então o Gateway Class faz basicamente o mesmo papel do Ingress Class e tudo mais. Ele é basicamente um controlador. O gateway é como se fosse um serviço, onde você pode declarar suas rotas e listeners e portas e etc. E as rotas, que aí você vai ter vários tipos de rotas. Aí você vai ter rota HTTP route, você vai ter gRPC route, você vai ter, enfim, o próprio HTTP, TLS e tudo mais. TCP route, então você vai ter vários tipos de rota que você pode declarar. E você consegue declarar essas rotas apontando para serviços, só que de forma separada. Você não vai ter junto um TCP route junto com um HTTP route. Então, você pode declarar isso em manifestos separadamente. Aqui ele dá um exemplo, né? Aqui a gente pode descer um pouco mais na documentação, onde ele mostra como que os conceitos do Gateway API, né? Uma coisa muito importante, não confundir Gateway API com API Gateway, que são conceitos diferentes, são coisas diferentes. O Gateway API é uma ferramenta desenvolvida pelo time do próprio Kubernetes para trabalhar com rotas e manifestos, e a gente consegue trabalhar com load balance, service mesh, tudo aquilo que você viu ali inicialmente. API Gateway tem outro conceito completamente diferente. Então, você pode procurar no YouTube, procurar em artigos, você pode até encontrar escrito API Gateway. Mas se estiver falando do Gateway API, é Gateway API exatamente como está escrito aqui, tá? E aqui tem alguns conceitos, né, específicos do tipo de cada serviço que eu passei ali para vocês, para entender como cada um funciona.
Então aqui tem o Gateway Class, que é justamente aquela questão do balanceamento, implementação do balanceamento em si, do controller. O tipo de gateway, que ele pode ser cross namespace, ele suporta, né, gateways compartilhados e suporta acessos a namespaces diferentes do teu cluster. E os tipos de rotas, né, e tipo de back-end que podem ser utilizados também. Aí ele fala aqui alguns exemplos de protocolo, HTTP, gRPC e tipo de back-end, né. Você pode usar Kubernetes Service, Storage Bucket, Functions. Então você pode usar vários tipos de serviços para utilizar para o teu back-end. E o Service Mesh, ele tem um suporte aqui experimental e ele é orientado à persona, né? Ele é orientado às funções. Então você consegue passar, exemplo aqui, né? Até aqui no começo do desenho tem isso, né? Providers, aqui infraestrutura providers, cluster operators, application developers, e aqui também Application Developers, porque você pode colocar um time, uma squad específica para gerenciar a rota de TLS, você pode colocar uma outra squad de desenvolvedores para gerenciar HTTP Route, e você pode colocar time de infraestrutura para gerenciar os providers ali a nível de Gateway Class. Assim como você pode ter um time que gerencia cluster, e aí ele vai gerenciar a nível do gateway. Então você pode ter times separados para fazer esse tipo de gerenciamento. E aí ele vai comentar aqui justamente isso que eu tenho falado sobre a questão dos acessos e tudo mais. E aqui ele até fala sobre a diferença do que eu comentei antes. Eu nem tinha visto essa parte da doc, mas foi importante eu comentar porque o Gateway API é totalmente diferente do API Gateway, né? Então ele fala aqui que o API Gateway é uma ferramenta que agrega aplicações, APIs de aplicações unicamente, né? Fazendo que elas todas fiquem disponíveis em um único lugar, onde você pode montar rotas de autenticação, funções, chaves e etc. E o Gateway API não, ele é uma interface que define as configurações de recursos para o Kubernetes. É um modelo de serviço de redes para o Kubernetes. Então são coisas distintas e por isso não levar em consideração quando você vê algum post sobre API Gateway, na verdade ele não está falando do Gateway API. Inclusive ele comenta aqui no final que algumas API Gateways podem ser programadas usando o Gateway API. Então é isso que eu tinha para passar a respeito do arcabouço geral e agora eu vou passar para vocês, aqui na própria doc oficial a gente tem um link para o GitHub. No GitHub a gente vai ter o link do repositório, então do Kubernetes SIGs, é onde está sendo desenvolvido e tem as atualizações do Gateway API. Se você acessar, você vai ver tudo referente a ele e as documentações. E aqui ele dá alguns status de versões suportadas e qual release que está o projeto e as versões, o tipo de recurso que segue, né? Então hoje utiliza-se na V1 Gateway Class, Gateway, HTTP Route, gRPC Route e Backend TLS Policy. Então isso tudo tem especificado dentro da documentação. Assim como tem naquela documentação, aqui também tem algumas referências e você pode explorar diretamente o código se isso for interessante para você. Agora aqui na parte do gateway em si, como que a gente poderia fazer, né, para utilizar? Então aqui ele dá alguns exemplos. Então vamos supor que você tem um cluster e está utilizando esse cluster em algum cloud provider ou até mesmo você provisionou esse cluster local. Como que você faria isso, né? Primeiramente você tem que instalar o teu controller. Porque o Gateway API ele não é um controller propriamente dito, então ele não é um substituto direto do Ingress Nginx, por exemplo, porque ele não é um controller, mas ele pode gerenciar vários controllers e ele pode ter nativamente controllers em alguns cloud providers, como GCP, por exemplo, que é o que a gente vai fazer a implementação, e a AWS. Então tem controllers em algumas clouds e aí você não precisa implementar o Gateway Class, porque ele vai criar um controller a partir do Gateway Class e você não precisa fazer a implementação. Agora, se você não tem nenhum controller e vai implementar, por exemplo, no Kind, que a gente fez uma série de Kind aqui, e você está utilizando o teu Kubernetes local, você não vai conseguir fazer a implementação dele sem o controller, porque você precisa de um controller para isso. Tanto que a gente tem aqui uma lista de controllers. Deixa eu pegar aqui. Aqui a gente tem a lista de controllers que você pode implementar. E aqui é o status atual. Pode acrescentar ou, enfim. Hoje, o que a gente vai utilizar no vídeo de hoje para apresentar é o controller do GKE, que é o controller do Google Kubernetes Engine, que é do Google Cloud. Porém, você tem outros controllers. Tem controller da própria Azure, Cilium, da Apache, da Amazon, da AWS, o Envoy, HAProx. Enfim, você tem diversos Istio, Nginx Gateway Fabric, que é o que vai substituir, digamos assim, o Ingress Nginx do Kubernetes. Tem o Traffic, enfim, você tem diversos controles. O que a gente vai usar é o controle do GKE.
que ele é gerenciado pelo próprio Google Cloud. Inclusive, a gente tem a documentação que eu vou compartilhar com vocês, de que a implementação do nosso Gateway Controller não vai ser feita fazendo a instalação dessa maneira aqui, aplicando um Standard Channel. Você não precisa fazer um apply dos manifestos do Standard do teu Gateway API para ele funcionar, porque na cloud, ali no GCP especificamente, ele já tem um controller nativo, e aí quando você for provisionar o teu cluster, você somente habilita, pode ser via gCloud, pode ser via Terraform ou via console mesmo do próprio GCP. E ele tem também um channel experimental, né? Um experimental channel, que ele também você pode fazer a implementação, se você quiser testar algumas outras coisas, como aqui ele fala que inclui o TCP Route, TLS e UDP. Então tem outras rotas diferentes das rotas que estão provisionadas atualmente no Standard, que aí você pode utilizar o experimental se você quiser utilizar, por exemplo, Network Load Balance, né, um L4 e etc. Então essa é a lista aqui, que é bem importante você saber quais são os controles que existem. Aqui é a instalação que eu tinha passado ali para vocês, e os tipos. Aqui a gente pode explorar os tipos, então aqui é simplesmente o gateway, vamos dizer assim, fazendo deploy simplesmente do gateway, e aqui ele vai mostrar o manifesto, né, buscando a API da versão 1, conforme eu tinha mostrado ali no repositório do GitHub, e você vai fazer o apontamento para o teu gateway class name. Lembrando, o gateway class name é como se fosse o teu controller que está acima, e o gateway vai fazer a referência a ele. E aí quando você tiver ele provisionado, você consegue apontar para o teu class name. E aí você vai fazer o gerenciamento dos teus listeners, apontando para as tuas rotas e tudo mais. Aqui também ele dá alguns exemplos de HTTP, e aí você, aqui nesse caso, ele mostra como que o gateway funciona. Então o manifesto do gateway vai apontar para o exemplo aqui do gateway class, e aqui o HTTP route vai apontar tanto para a referência aqui do teu gateway, que está apontando para cima do teu gateway class, e aí ele vai apontar para o serviço como referência de back-end para o teu service da tua aplicação. Então é essa cadeia aqui. É isso que precisa ficar em mente. O gateway aponta para o gateway class, que ele já vai ser provisionado como controller. A tua rota vai apontar para o teu gateway e o teu service para a tua rota. Ou melhor, né? Na verdade, a tua rota para o teu service, para saber qual serviço vai ser utilizado como back-end para poder a tua aplicação funcionar. E aqui vai ter vários exemplos, aí tem exemplos de redirects, de formas de implementação, filtros que você pode utilizar. Aqui tem um status code 301, que é um request de redirect que você pode fazer redirect para esquema HTTPS. Enfim, tem várias coisas aqui que você pode explorar a documentação e ver como funciona. Aqui é a nível de TCP, de utilização de TCP e tudo mais. Então, a gente já passou pelos recursos, passamos pela documentação aqui do GitHub, passamos por alguns manifestos para vocês verem como funciona, a lista de controllers que podem ser utilizadas, e aqui eu vou mostrar um pouco da documentação do GCP. Aqui a gente está na documentação em português, então se você trocar, então por isso que está API Gateway. Se você trocar aqui para inglês, você vai ver que o nome é Gateway API, não API Gateway. Por isso que eu disse para tomar um pouco de cuidado quando for pesquisar, porque pode ser que traduzido venha de uma forma que não é a forma correta. E aqui tem a documentação oficial, apontando inclusive, mostrando como utilizar o GKE Gateway Controller. Então, esse gateway aqui, o Gateway Class, ele já vai te provisionar no GKE, independente se for single ou multicluster, o controller. Então você não precisa fazer aquela implementação, que foi o que eu tinha passado anteriormente, né? Se você vier aqui no install do Gateway Controller e você vem e vê que precisa fazer a instalação via o kubectl apply e instalar aqui do lado do teu servidor, isso aqui no GCP você não precisa fazer, assim como na AWS também não. Somente se você tiver em alguma cloud que não tenha o controller, que não tenha esse link com controller, ou se você estiver utilizando ali, por exemplo, o Kind, que eu dei um exemplo, ou se você estiver provisionando manualmente o teu cluster, né, o teu cluster vanilla ali, com teus control planes, com teus workers, aí você vai precisar fazer a implementação do teu controller, e você escolhe o controller melhor que você quiser usar. Mas aqui na cloud não precisa, ele já vai fazer o provisionamento. E aqui ele mostra o tipo de gateway class que o controller vai suportar, né? Ele mostra aqui que single cluster gateway controller e multi
cluster Gateway Controller são suportados pelo Google Cloud, gerenciados por ele. Aqui ele mostra o tipo de deploy, pode ser deployado aqui globalmente através de múltiplas regiões do Google Cloud. Aqui é regionalmente, porque seria um single cluster. Aqui ele mostra que pode ser habilitado por padrão no GKE. Aqui através do Ingress API, que aí você pode utilizar o Fleet, que é aquele arcabouço do GCP que você consegue gerenciar vários clusters ao mesmo tempo. E aqui os tipos de Gateway Class que você vai provisionar quando sobe o Gateway Class Controller no cluster. Aqui ele mostra que seria um GKE L7 Global External Manager. L7, lembrando aqui que é um load balancer a nível de aplicação, HTTP e HTTPS, e é global porque ele vai acessar globalmente, não regionalmente, externo porque ele vai criar um IP externo. Aqui também tem o RILB, que é um Regional Internal Load Balancer, GXLB, que é um Global External Load Balancer, e aqui também, todos eles camada 7, assim como o Layer 7 também a nível de multicluster. Então você vai ter vários tipos de load balance que ele já vai provisionar como gateway class que você pode utilizar no teu cluster. E aí você pode utilizar o que você quiser, porque quando você aponta o teu gateway, você aponta para a classe que você quer, né? Para o gateway class que você quiser. Então o que acontece? Quando você tiver o teu gateway e você for apontar o teu gateway class, você escolhe qual load balance você vai usar. E aí você faz só o apontamento e aí isso fica bem simples de utilizar. Aqui ele faz uma comparação entre Ingress e Gateway. E aí isso é importante, né? Porque é bom para você que ainda não conhece muito bem entender como isso funciona. Então, por exemplo, no Ingress, se você for utilizar um Ingress Nginx, quando você for fazer o provisionamento, aqui ele está usando o GCE interno. O que isso significa? Que ele vai utilizar um load balance interno do próprio Google. Então, a Ingress Class, a class do Ingress que ele vai apontar para poder sair a rota e o usuário acessar a aplicação, vai ser esse GCE interno. A nível de Gateway, ele tem que passar o Gateway Class Name, que aí ele pode escolher o tipo de load balance que ele vai querer utilizar. Nesse caso aqui, ele está utilizando um Regional Internal Load Balance, que ele vai utilizar um load balance interno. Então, isso é importante também, que eu deixei separado um overview para vocês verem. Na documentação oficial, eu acho que eu mostro isso em todos os vídeos, porque eu acho que isso é extremamente importante. Muitas vezes não é dado o valor necessário para entender como funciona. Mas o conceito é basicamente esse. Para o teu usuário acessar a tua aplicação que está lá no pod, dentro de um container, ele precisa passar por toda essas camadas de redes aqui. Então, para ele poder chegar no pod, ele vai ter que primeiro passar por um load balance, que vai estar sendo apontado pelo Ingress através de uma class, né, um class name do próprio Ingress. Ele vai fazer um roteamento para o serviço ou para os serviços que você quer, e aí do service ele vai para o teu pod e aí você consegue acessar a tua aplicação propriamente dita. Porém, a nível do Gateway API, e aqui eu estou na doc especificamente do Gateway API, também na documentação do Kubernetes, ele muda um pouco essa referência. Ele não precisa mais, aqui como você pode ver, ele não precisa mais do Ingress. Então essa rota agora ela vai ser feita pelo Gateway, que vai rotear para o teu HTTP route, ou seja o que for, TCP, se você estiver utilizando o channel experimental, e aí ele vai para o teu service, que vai para o teu pod. Aqui na documentação oficial ele mostra exatamente essa camada, que vai até o service, ele só não mostra o pod aqui. Então essa camada que seria do teu Ingress, ele não vai ter mais. Ele não tem mais a camada do Ingress aqui. Ele vai utilizar diretamente o acesso via service, que é o que você vai utilizar como teu back-end da tua rota. Então, na rota, você vai apontar o teu service. Essa documentação aqui também é bem legal, porque é a documentação oficial do Kubernetes, assim como aquela outra ali que eu estou mostrando aqui para vocês, ela também é uma documentação oficial, mas essa aqui, ela tem alguns princípios desenhados aqui de uma forma mais fácil de acessar. Então, aqui você pode ver que ele já mostra o que o Gateway Class é e o que ele faz, né? O Gateway, HTTP Route, gRPC. Aqui ele mostra mais ou menos como que funciona o roteamento, que o HTTP Route aponta para o Gateway, que aponta para o Gateway Class. Ele mostra um exemplo de cada um, então o Gateway Class ele tem esse tipo aqui, é onde você implementa o teu controller. O Gateway aponta para o teu Gateway Class que você criou o teu controller. E a rota que faz o apontamento para o Gateway. Então ele tem todo esse exemplo e aí obviamente vai apontar para o teu service funcionar.
E aí tem o exemplo aqui do gRPC, então você separa os tipos de rotas por manifestos, porque você consegue ter isso de forma separada por kind, né? Então, o tipo aqui da tua rota, ela vai ser especificamente o tipo de rota que você quer realmente utilizar. Bom, para continuar aqui o contexto, também se você estiver usando o Ingress, é importante você saber que dá para migrar. Então aqui na doc oficial do Gateway API você tem um Migrating from Ingress. Então você pode migrar do Ingress para o teu Gateway API. Tem aqui a menção para o teu Ingress to Gateway. É uma documentação que tem diretamente aqui o repositório do Kubernetes SIGs. Então é uma migração exatamente do Ingress para o Gateway, que você consegue rodar alguns comandos. E ele coloca aqui quais são os providers que são suportados para fazer essa migração. Então, se você estiver utilizando o Ingress apontando para o GCE, assim como eu dei aquele exemplo do GCE internal, o Nginx, Ingress Nginx, Cilium, então você consegue fazer a instalação e você executa o comando, ele faz o build ali, você executa qual tipo de provider você está utilizando e ele faz o repasse ali para o Gateway API. Do teu Ingress para o Gateway API. Se vocês quiserem um vídeo sobre esse exemplo, eu posso fazer, mas nesse caso aqui a gente não vai fazer isso. E aqui eu coloquei como ativar, aqui como eu falei, né, como está em português, ele vai mostrar como API Gateway. Então, mas como você ativa isso no GCP? Como a gente vai tratar aqui diretamente no GCP, como que você faria para ativar o Gateway API se ele vem como controller próprio no GCP? Você tem várias formas de fazer isso. Aqui na documentação oficial via G-Cloud, se você for provisionar o teu cluster via G-Cloud, você simplesmente vai passar esse parâmetro, Gateway API igual a standard, que aí ele vai instalar os CRDs para o cluster. E aí você pode utilizar o teu channel standard, que ele vai funcionar. E ele já provisiona o teu controller do teu gateway, que ele instala automaticamente o Gateway Class. Então, essa parte, quando você está num provider que faz o provisionamento do controller, você não precisa se preocupar com o manifesto do Gateway Class, porque ele já vai fazer o provisionamento no teu cluster. Você vai se preocupar do Gateway para baixo, tá? Gateway e as tuas rotas. Se você for provisionar com Terraform, que utiliza Google Container Cluster, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando e mostrando como provisionar um cluster no GKE com Terraform, aí você vai implementar utilizando essa configuração, Gateway API Config, ela é opcional, você não precisa se não for utilizar, e aí ele vai te apontar aqui para a documentação. Então, aqui na doc do Terraform, ele mostra que você pode configurar o teu bloco e o teu tipo de channel. Então, se você tiver o bloco habilitado do Gateway API, você precisa escolher, obviamente, um tipo de channel para ele poder funcionar. Aí você vai escolher se vai ser desabilitado, channel experimental ou standard, que é o padrão que a gente vai utilizar. Então acho que é isso, o overview foi bem grande porque eu acho que era importante eu passar esse contexto completo para você entender como que isso funciona. Isso aqui só daria já um vídeo, porém eu vou implementar aqui para vocês uma aplicação e mostrar como funciona. Então nós estamos agora no Google Cloud, no console do Google Cloud, para a gente fazer a implementação. Poderia ser via Terraform? Poderia, mas eu vou implementar diretamente aqui pelo console. Se você quiser via Terraform, também posso mostrar como funciona. Aqui a gente vai implementar um cluster standard. Vou colocar aqui cluster gateway API. Aqui a gente pode habilitar o autopilot compute class, não vou habilitar. Aqui eu vou deixar tudo como padrão, tá? O target do release channel. Lembrando que esse channel aqui não é referente ao gateway API. Eu vou mostrar como configurar isso. Isso aqui é referente à versão do Kubernetes. Que eu tenho a versão target aqui 1.33.5 do Kubernetes, tá? Aqui no Fleet Registration eu não vou registrar nada. No pool que a gente vai provisionar, eu vou deixar com esse nome padrão. Aqui eu vou colocar um único nó por zona. Como eu tenho 3 zonas configuradas, eu vou deixar somente um por zona, que aí ficam 3 nós. O tipo de VM vai ser standard, não spot nem flex. Aqui também no Node Pool Strategy eu vou colocar o Upgrade Strategy, eu vou deixar o padrão. O tipo de node, você pode escolher o tipo de máquina que você quiser. Aqui eu vou deixar 1x4 e 2 medium. Um core ali por 4, de 1 a 2, né? É um core share. Vou deixar o disco também com 100. O boot encryption eu também vou deixar o gerenciado pelo Google. Network eu vou colocar aqui 30 pods por node. Aqui não vai tag e aqui também não vou utilizar nada. Security vou deixar padrão e metadata não vou adicionar nenhum. E aí onde que você configura o Gateway API? Você vai vir aqui na parte de configuração do cluster, porque aqui é a parte de configuração do Node Pool, em Networking.
e você vai na parte de Load Balancer, Ingress e Gateway. Fica bem escondidinho mesmo, porque é algo que nem todo mundo utiliza. E aqui você vai ter esse checkbox Enable Gateway API. Você vai habilitar ele. Como você pode ver, ele vai apontar aqui diretamente para a doc do Gateway API relacionada ao Google, né? Ele não vai apontar para aquela doc ali que a gente viu do começo, mas ele já vai te mostrar aqui o tipo de Gateway Class que ele provisiona, que ele tem disponível, e tá tudo aqui. Se você quiser ver os detalhes, você pode acessar essa documentação. Você só vai habilitar isso aqui e dar um Create e esperar o teu cluster ser criado. Aqui eu tive um problema de resource, né, de quantidade de recursos que eu posso provisionar. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou mudar aqui meu disco para um disco de 10. Acho que isso aqui já vai resolver. Eu tinha colocado 100 GB, acho que eu tenho 250 GB nessa conta aqui que eu posso utilizar de disco. E aí, como eram três nodes, ia passar de 250, então eu diminuí ali para 10. Não tem problema nenhum aqui para os nossos testes, tá? Ele vai um tempo ali até fazer o provisionamento em si. E aí eu vou acessar via terminal e vocês vão ver como isso vai ficar. E se tiverem alguma dúvida sobre cluster, como funciona aqui no GCP, ou enfim, se vocês quiserem que eu provisione o Gateway API em outra cloud também, é só me avisar, que eu faço um vídeo explicando como funciona. Eu peguei aqui no GCP porque já está aqui mais fácil. Eu já tenho aqui todo o setup montado praticamente para isso. Então fica mais fácil para eu conseguir fazer e gravar um vídeo, né? Diante do tempo que eu tenho e tudo mais. Mas se vocês quiserem, posso provisionar também na AWS com EKS. Enfim, onde vocês acharem melhor, até mesmo no Kind, mostrando para vocês como funciona no Kind, que a gente teria que instalar o nosso controller diretamente lá e não utilizar o da cloud, porque não teria cloud, né? Seria o teu Kubernetes no local. Eu tenho vários vídeos aqui no canal também explicando como funciona, então se você quiser pode acessar o canal e verificar a playlist de GCP, tem uma playlist de GCP, tem playlist de Kubernetes, você vai ter vários vídeos falando desse tipo de assunto aqui no canal. Então a gente está fazendo um hoje especificamente sobre o Gateway API, mas eu já fiz live, ou foi um vídeo específico, falando sobre Ingress e Nginx. Também é um vídeo sobre controller, que também é um vídeo que vai passar por esse tipo de assunto de network a nível de Kubernetes. Pessoal, deu um erro na implementação aqui, porque ele disse que o disco não pode ser tão pequeno devido à imagem. Então ele deu a falha na criação ali. Então o que nós vamos fazer? Vou pegar o cluster aqui. Então esse tipo de coisa acontece, como eu sempre falo nos vídeos que eu gravo aqui. Eu não gosto de cortar quando dá erro. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar esse cluster. Então deixa ele deletar ali. Não vai ser Autopilot, vai ser Standard. Vamos passar o mesmo nome, Gateway API. Aí vamos seguir aqui com as mesmas configurações. Os nodes a gente só vai mudar o disco para a gente não passar da cota e também não ter um disco muito pequeno. Senão a gente não consegue provisionar. E o número de pods por node. E eu vou colocar aqui Load Balancer Ingress Gateway, habilitar o Gateway API. Só isso, deixa eu só pegar aqui. É exatamente aqui que eu queria. Um por zona, porque ele só provisionou 3. Então vou submeter. Novamente ele vai procurar fazer a criação. E assim, pessoal, eu já poderia ter deixado esse cluster provisionado sem passar por esse processo, mas eu prefiro mostrar para vocês como é o processo e os erros que podem ocorrer, porque eu acho que pode ser erros que vocês podem ter onde vocês vão instalar e acho importante não pular isso. Então, hoje com o YouTube é muito fácil, você pode colocar aí na velocidade 1.5, 2.0, até 4.0 se quiser passar mais rápido, ou passa, volta, pausa, enfim, né? Se achar que essa parte não é importante, pula, que aí já vai ter a parte da implementação do Gateway API em si, e aí você vai ver como isso funciona. Então tá aqui o nosso cluster provisionado, Cluster Gateway API, ele provisionou aqui 3 node pools, desculpa, 3 nodes, né, dentro do meu node pool, e eu tenho aqui os meus nodes todos funcionando. Então agora para eu conectar nele, eu já estou na minha conta autenticada do Gcloud, no meu terminal. Então basicamente, você pode acessar diretamente pelo teu Cloud Shell aqui da conta do Google Cloud, mas eu vou acessar pelo meu terminal. Então basicamente copiar, vem aqui em Connect, copia o teu comando do Gcloud e eu vou colar. E agora a gente já tem ele configurado no kubeconfig. Então se eu der agora um kubectl getns para pegar os namespaces, eu tenho aqui, ele ainda está subindo, por isso que ele está dando esse pequeno erro aqui, tá? Ele ainda não está 100%, mas eu já tenho aqui todos os meus manifestos, desculpa, todos os meus
namespaces referentes ao meu cluster. Então está aqui o provisionamento a 100 e poucos segundos, a 2 minutos, 4 minutos. Então foi o tempo que eu provisionei ele aqui. Então agora que eu estou dentro do meu cluster e já consigo fazer os acessos a ele, eu posso também aqui dar um get nodes, kubectl get nodes, ele vai pegar os nodes que eu tenho aqui, tá? Então se você for ver, tá GKE cluster gateway API dentro do meu node pool, especificamente criado há 2 minutos atrás na versão 1.33.5. Então agora o que a gente tem que fazer? A gente pode dar um kubectl, essa é a parte importante e por isso que a gente fez aquela flag, a gente checou aquele checkbox lá para poder provisionar o gateway class. Então kubectl get gateway class. Os tipos de load balance que já foram criados, ele está subindo alguns ainda. Ele vai subir todos aqueles que tem na lista do GCP, tá? Tem também o 1L7, 4 L7s aqui, que foi aqueles que eu passei para vocês, inclusive, na documentação. Vamos ver aqui na parte de Load Balancer. Se não tiver na parte de Load Balancer, ele vai estar na parte de Network. Aí você pode ir em VPC Networking, que ele vai te mostrar aqui os endereços de IP que foram provisionados. Então aqui você tem vários endereços de IP de tipos internos e externos, que são os IPs que ele provisionou. Então, primeiramente, a gente vai fazer o quê? A gente vai provisionar aqui o gateway, apontando para o gateway que a gente quer usar, para o gateway class name que a gente vai usar. Então, essa classe aqui existe, a gente pode verificar lá, GKL7 Global External Manager. Deixa eu pegar aqui, GKE L7 Global External Manager, tá aqui, ó. Então, o GKL7 Global External Manager é a classe do Gateway Class que nós vamos utilizar no nosso Gateway, certo? O namespace aqui tá AppLab, mas a gente pode colocar um namespace chamado Gateway API. Esse é um namespace que eu utilizei em alguma outra, em algum outro vídeo que eu gravei, e aí eu fiz isso e só coloquei ali. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um namespace chamado create NS Gateway API. Nós vamos trabalhar diretamente nele, tá? NS Gateway API. Que aí eu já fixo nele. kubectl NS. Então já estamos no Gateway API. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um apply diretamente nele. Então kubectl apply-f gateway, que é o nosso arquivo de gateway que a gente vai fazer o provisionamento. Ok, kubectl get gateway. Então agora a gente tem o nosso gateway aqui provisionado com a classe do nosso gateway class. Gateway class. Então o nosso gateway class está apontando, nosso gateway está apontando para o nosso gateway class, para esse GKL7 Global External Manager. Agora o que a gente tem que provisionar? A rota, né? A rota que ele vai utilizar. Eu vou provisionar isso aqui baseado nos serviços que eu já tenho. Eu ainda não provisionei, mas eu vou provisionar o deployment e o service ainda. Então a gente vai provisionar a nossa HTTP route, que vai apontar aqui para o nosso namespace, que vai ser Gateway API. Deixa eu só copiar aqui. Vou fazer isso também já nos outros arquivos, até para não esquecer e não dar problema depois. Aqui, beleza. E o service também é a mesma coisa, porque ele também está apontando para AppLab. Poderia deixar AppLab, sim, mas só para ficar mais correto aqui, né? Então aqui a gente já tem o nosso HTTP route e nós vamos fazer o apontamento dela como referência para o nosso gateway, que se chama Echo Gateway. E aqui a gente estava fazendo apontamento do back-end como referência para o nosso service, que a gente tem 2 services, e aí eu já vou mostrar para vocês. Então, primeiramente, a gente vai fazer o provisionamento dela, kubectl apply-f http root kubectl get http routes. E aqui a gente já tem a nossa route pronta, echo route. Então a gente tem o nosso gateway class com todas as classes. Nós temos o nosso gateway apontando para o gateway class. E nós temos a nossa route, http route, apontando para o gateway. Então agora nós vamos provisionar a app propriamente dita. Então o que a gente tem aqui? No deployment a gente tem 2 apps
dois deployments aqui, uma chamada full app e outra chamada bar app, que eu peguei até do exemplo do Kind. Só fiz algumas adaptações aqui para a gente poder funcionar no nosso Gateway API. Então a imagem, inclusive, que está sendo usada é aquela do Kind, que vai apontar ali como full e a outra como bar. Então o que a gente vai fazer? Provisionar o nosso deployment, que é só kubectl apply -f deployment. Ele vai se transformar num pod, então, kube, dois pods na verdade, né? Get pods. Então tá aqui os dois pods executando, certo? E agora nós vamos provisionar o nosso service. E o nosso service também, no namespace Gateway API, um service para o full para app full e um service para app bar. Tá aqui apontando para cada um, do tipo HTTP, ok? Que esses dois services, se você pegar aqui o nome do service, bar service e full service, eles estão apontando aqui. Então, bar service aponta para esse prefixo, que vai ser o IP /bar, e o full service vai apontar para o serviço full service, que vai ser o IP /full. E aí ele vai ter que acessar cada um. Então, nós vamos provisionar aqui kubectl apply -f service, kubectl get service. Então agora a gente tem aqui o service apontando para esses dois IPs. Então a gente tem que pegar o IP agora no get gateway e é nesse IP aqui que nós vamos acessar a nossa aplicação. Se você quiser ver aqui no... Deixa eu pegar aqui no GKE. Aqui no Load Balance agora você pode ver que a aplicação já está aqui apontando para lá, né? Então a gente está com o Application Load Balance e você agora consegue verificar qual o IP que ele está. É aquele IP que eu mostrei do gateway. Vou só colar ele aqui. Tá aqui, ó, HTTP, na porta 80, porque eu não tenho certificado de segurança, isso também dá para implementar, apontando para os meus back-end services, né? Apontando para os dois serviços que eu tenho lá. Então agora se você quiser acessar a tua app, você vai ter que pegar o teu IP do gateway, não é do cluster IP, tá? É do gateway. Tanto que se você vier aqui, ó, get service, não é esse. Você vai pegar do gateway, que é do gateway que você está fazendo o apontamento da tua rota. Lembrando que isso aqui demora um pouco para propagar, tá, galera? Então, pode ser que demore e você diga, ah, não funcionou. Não, vai funcionar. Então, no /bar, ele aponta para o bar. No /full, ele aponta para a app full. A gente tem aqui, então, em resumo, né, o nosso cluster provisionado quando eu habilitei o Gateway API. Ele já foi provisionado com o nosso Gateway Class. Os nossos nodes estão aqui. Se você vier em Load Balancer, você vai ver o gateway que foi provisionado lá. Quando a gente fez o provisionamento, esse gateway aqui foi provisionado com o IP. Então a gente escolheu um dos gateways que tem do Gateway Class que tinha disponíveis lá e fez o provisionamento, ok? Com isso também a gente tem na parte de network, se você quiser ver os IPs disponíveis, você também consegue ver por aqui, ou se você quiser ver pelo terminal também dá para ver. Então aqui você vai ter os endereços de IP disponíveis para você utilizar. Aqui a gente está utilizando este aqui, que é o que está provisionado atualmente, o nosso Load Balance. Mas você consegue ver por aqui. Então, vindo da camada inicial da documentação, nós vamos ver aqui Gateway Class, kubectl get Gateway Class. Então tá aqui todos os nossos endereços. Deixa eu ver se passa o wide aqui. Passa e aqui ele mostra a descrição. Ok, mas não mostra o IP exatamente, teria que ir na parte de IP address. O gateway e o nosso HTTP root. Então nós temos aqui a nossa rota apontando para o gateway e o gateway apontando para o gateway class. E nós temos também aqui o nosso deploy, né, os nossos pods, get, deploy. Nós temos também o nosso service. Então, o nosso service está apontando aqui para a nossa HTTP root, está apontando para o service que a gente quer que utilize este gateway aqui. E aí, se você não quiser utilizar o endereço de IP diretamente, só para fazer teste, você pode utilizar o NIP.io. Já mostrei em um dos vídeos aqui, onde você vai passar ali o NIP, a tua app ou alguma coisa com o endereço, e aí você consegue acessar um endereço, um hostname diretamente. Ou se você tiver um DNS, você pode apontar diretamente para o teu DNS, não vai ter nenhum problema. E como que isso ficaria no nosso manifesto? Onde a gente colocaria isso?
aqui, ó, no HTTP root, você vai criar uma spec aqui do tipo hostname e vai passar o teu full, pega o teu IP do gateway, coloca o teu IP aqui, salva, a gente vai fazer o deploy dele diretamente aqui, tá? kubectl apply-f http root, ele já fez o provisionamento, kubectl get http root. Agora a gente tem aqui hostnames para poder fazer o acesso. Então agora para acessar eu vou passar o meu endereço diretamente. Não vai pegar porque eu tenho que passar o full. Nem precisaria do full aqui no começo, posso até tirar isso também depois. E aqui eu vou passar o bar, vai funcionar? Vai. Porque aqui tanto faz se for full ou bar. Na verdade, o que acontece é o seguinte, aqui no hostname você pode deixar sem, deixar só o IP, NIP.io e full e bar aqui é porque eu tinha esquecido que a gente está usando path, não o subdomínio. Então, na verdade, seja full ou bar, ele vai acessar os dois. O que ele vai importar aqui é o path. Então, se for bar, ele vai acessar bar, se for full, ele vai acessar o full, mas pelo path. Então é isso, pessoal. O vídeo foi bastante longo, eu sei que tem bastante detalhes, tem muita coisa para ser feita aqui ainda. Eu poderia abordar diversas outras funções e questões aqui, mas eu tentei o máximo possível deixar o mais detalhado possível esse vídeo, ao mesmo tempo explicando na prática como que isso funciona, para vocês terem uma noção de como o Gateway API funciona, tentando passar todos os componentes. Vou deixar as documentações também, se vocês quiserem, na descrição ou nos comentários. Se você quiser alguma outra implementação, ou como eu já falei aqui, em algum outro cloud provider, ou até localmente usando Kubernetes ali, você me avisa que eu faço um vídeo fazendo isso com Gateway API. E lembrando mais uma vez, o Gateway API não é um controller propriamente por si só. Ele é um controller desde que exista a possibilidade dele ser um controller quando você lida diretamente com o teu cloud provider, e aí ele faça esse provisionamento, ou quando você tem um outro controller que faça esse provisionamento do controller para você fazer o gerenciamento dos teus gateways e das tuas rotas. Beleza? Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha e comenta aqui embaixo.